Estou pegando aqui só a última mensagem. Então, tá gravando já, Nicolas? Tá gravando, tá tudo certinho. Beleza. Pessoal, boa noite a todos que estão participando aí da nossa primeira live em especial da Profit Investimentos, a nossa série que se chama a partir de hoje a Profit Convida, e temos a satisfação de receber hoje o Alexandre de Matos Malho, ele que está no mercado aí desde 97, se formou em Direito, se especializou depois em Finanças, e agora, desde 2011, como superintendente aí da Icatu, vem nos prestigiar um pouquinho para falar sobre previdência, sobre os efeitos que ela tem, quais são os benefícios e o que ela impacta positivamente na nossa vida. Alexandre, seja bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o nosso convite, a palavra é sua. Muito obrigado, Guto, Nicolas, Márcio, Bruno, enfim, toda a equipe da Profit. Vou falar um pouco com os senhores hoje referente ao mercado segurador brasileiro no que se refere à previdência privada. Tá? Então, nós vamos falar como? Nós vamos falar primeiro um pouco da história da Icatu, vou falar durante 3 a 4 minutos. Aí, posteriormente, vou falar sobre o mercado segurador brasileiro, números. E vou discorrer também sobre portabilidade, ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que é aquela parte que fala sobre sucessão de previdência privada. Vou também falar um pouco sobre portabilidade e, por fim, eu encerro com alguns números do mercado, na verdade, voltados ao Brasil em si, né? Números voltados a automóvel, seguro de automóvel, seguro de vida, seguro de previdência, e aí nós encerramos a apresentação. A apresentação ela vai levar em torno de 40 a 45 minutos, tá? Eu vou, então, começar a passar os slides. Primeiro slide, nós somos uma seguradora independente, especializada em vida privada. Alexandre, acho que a gente não está vendo a sua tela. Peço desculpas te interromper. Minha tela? Não sei se você ia tá, compartilhar, né? Que tem o. a gente está vendo aqui. Ah, vocês estão vendo? Então eu que não devo Sim. estar vendo por conta do. Isso. Estou vendo. Peço desculpas, então. Não tem problema, não tem problema. Então, tá. Então vamos lá. Nós somos uma seguradora independente, e quando nós falamos uma seguradora independente, é uma seguradora que é independente de banco. Tá? Então nós não somos um banco e uma seguradora, nós somos tão somente uma seguradora. E é uma seguradora especializada em vida, previdência e capitalização, ou seja, é uma seguradora que pensa exclusivamente em pessoas. Tá? E nós também temos uma asset dentro da holding da Icatu, que é a Icatu Vanguarda. Nós começamos com seguros no Brasil em 1935, com a Atlântica Companhia Nacional de Seguros. Eis que em 1970 nós compramos, nós adquirimos a seguradora Boa Vista e nos tornamos, naquele momento, na maior seguradora do Brasil. Tá? Eis que em meados de 1980, 1981, nós começamos uma parceria com o Banco Bradesco. E nós começamos a vender seguros dentro do Banco Bradesco. Isso fez com que, na época, o Amador Aguiar, junto com o Antônio Carlos de Almeida Braga, que é o patriarca, foi quem começou esse negócio aí, principalmente com foco mais em de 1970 em diante, pensassem em seguros dentro do Banco Bradesco. Então, o que aconteceu? Em 1982, houve uma troca de ações entre a Banco Bradesco e a Atlântica Boa Vista, e então se tornou uma seguradora chamada Bradesco Seguros. Tá? Isso em 82. De 82 a 86, o Antônio Carlos de Almeida Braga foi o presidente do Grupo Bradesco Seguros. Em 86, ele completou 65 anos de idade, então ele resolveu sair da operação, vendeu a parte dele para o Banco Bradesco e abriu o Grupo Icatu. O Grupo Icatu hoje, ele patrocina os grandes expoentes da MPB brasileira, tá? Alcione, Gal Costa, Simone, Maria Bethânia, dentre outros. Tá? E também tem a operação de seguros.
tá? Isso, na verdade, de 86 a 91, nós então fizemos essa questão da MPB, que é hoje a nossa presidenta, a presidenta do conselho é uma aficionada, é uma pessoa apaixonada pela música popular brasileira. E também, nesse período de 5 anos, nós abrimos o Banco Icatu, que foi um grande banco de investimentos da época, tá? Só que a veia de seguros não tem jeito, né? Quem gosta de seguros não larga seguros. Então, em 1991, quando acabou a cláusula que nós tínhamos com o Bradesco de não abrir nenhuma seguradora no período de 5 anos, nós iniciamos uma operação dentro da Icatu Seguros. E por que Icatu? A família até hoje mora na Rua Icatu, no Rio de Janeiro. A nossa empresa tem sede no Rio de Janeiro, tá? Então, foi mais por isso mesmo que deu-se o nome de Icatu Seguros. Em 1993, nós criamos a Icatu Capitalização. Em 1995, nós compramos uma parte, aproximadamente 17% da Brasil Capitalização. Em 96, nós compramos também uma outra parte da Caixa Capitalização, aproximadamente 25%. E em 1996, nós fizemos uma fusão com a Hard for Life, ou seja, nós ficamos com 51% Icatu Seguros e 49% Hard for Life. É uma seguradora norte-americana e então nós tínhamos aí 49% do capital estrangeiro, tá? E aí as coisas foram passando, né? O mercado ele foi expandindo também bastante, o mercado segurador. Tivemos a aquisição da Canada Life e também da Nationwide em 2005, em 2010 com a crise do subprime, né, até um pouco antes, em 2008, mas nós recompramos a parte da Hard for Life, tá? Então, com a crise, as ações caíram bastante, nós demos o preço, eles gostaram, então nós recompramos a parte da Hard for Life. Outra questão importante também que ocorreu em 2014 foi que nós temos uma parceria com o Banrisul, com o Banco Banrisul, há mais de 20 anos. E dessa parceria, então, gerou a Rio Grande Seguros e Previdência, que é uma seguradora voltada a Icatu Seguros, né, voltada ao grupo Holding Icatu, mais o Banrisul. Em 2017, adquirimos a Cardif Capitalização, em 2018, a Rio Grande Capitalização, e agora, mais recente, em 2019, nós compramos a carteira de capitalização da Sul América. Tá? Nós ainda não atualizamos, mas ocorreu um fato também agora no início de 2020, que foi a compra da carteira de capitalização da Caixa Econômica Federal. Então, a partir de 2021, nós estaremos distribuindo os nossos produtos dentro da rede de agências, de correspondentes bancários e de lotéricas da Caixa Econômica Federal. Partindo para o próximo slide ele mostra o quê? Ele mostra o tamanho do mercado segurador brasileiro no que se refere à previdência privada. Esse mercado hoje, ele está em torno de 900 bilhões de reais. Aqui, eu não estou falando, pessoal, de fundo fechado, tá? Ou seja, de Petros, de fundo do Banco do Brasil, de entidade fechada. Eu só estou falando de entidade aberta. Então, o que acontece? Hoje, nas entidades abertas, a Brasilprev, por exemplo, tem 277 bilhões de reais. Em segundo, tem o Bradesco a 210 bi, e em terceiro, o Itaú com 204 bi. Depois vem Caixa Econômica, Santander e a Icatu Seguros, como sendo a primeira seguradora independente do Brasil, ou seja, independente de bancos, com em torno aí de um pouco mais de 38 bilhões de reais, à frente de grandes seguradoras como Safra, Sul América, Porto Seguro e assim por diante. Tá? No próximo slide, nós temos o quê? A captação líquida, ou seja, tudo que entrou versus o que saiu de 2019. Nós temos o Banco do Brasil com 19 bilhões de reais, em segundo a Caixa Econômica com 12 bi e 800 e em terceiro a Icatu Seguros com 10 bi e 300, tá?
à frente de grandes bancos, como, por exemplo, Santander e Itaú, e outros bancos também que não estão aparecendo no ranking, tá, de captação líquida. Nós crescemos 59% nesse quesito de captação líquida e o mercado cresceu 40%, ou seja, o mercado também cresceu muito também. No próximo slide, é um slide extremamente importante, por quê? Porque ele trata de portabilidade, ou seja, tudo aquilo que entrou na Icatu versus o que saiu da Icatu. Ou seja, na Icatu Seguros nós tivemos uma portabilidade líquida de 7.400 bi. Em segundo, vocês veem aí a XP, em terceiro o Safra e quarto o Itaú. Muitas das grandes seguradoras não aparecem aqui, por quê? Porque aqui só estamos retratando a parte de portabilidade, tá? Portabilidade, entrada menos saída, tá? Importante salientar essas questões. E por que nós somos os maiores de portabilidade? Por que nós temos vamos dizer assim, nós ganhamos esse troféu, estamos no primeiro lugar do pódio nesse quesito portabilidade? Porque nós temos mais de 70 gestores, ou seja, mais precisamente nós temos 78 gestores na grade, tá? E nós nos tornamos, então, a maior plataforma aberta de fundos de previdência do Brasil. Todos esses gestores, os senhores podem, sim, ter a oportunidade de estar num desses gestores junto a XP e junto a Profit, tá? Então, nós temos Icatu Vanguarda, nós temos Alaska, nós temos Verde, nós temos Indosuez, 20, SPX, enfim, todos esses gestores, para que vocês possam analisar e verificar o que é e o que está melhor, não só nesse momento, mas para uma gestão de médio e longo prazo, tá? Nós temos fundos de renda fixa, de baixa volatilidade e de alta volatilidade também, tá? Porque renda fixa também tem muita volatilidade, caso os senhores queiram, com inflação longa principalmente. Nós temos fundos balanceados, nós temos fundos data-alvo, que são aqueles fundos que, no decorrer dos anos, o gestor ele vai diminuindo a parcela de risco do fundo, tá? Então, são fundos também bem interessantes. Nós temos fundos de ações. Hoje, nós temos na grade fundos até 70% de ações, tá? E dentro das próximas semanas, nós já teremos fundos com 100% em ações. Passando para o próximo slide, qual que é o nosso forte, vamos dizer assim, né? O porquê que nós temos essa quantidade de portabilidades aí muito latente? Por quê? Porque nós demonstramos para o cliente, na exatidão, um comparativo com o banco 2, com o banco 3 e com o banco 1, ou seja, aí são bancos diferentes, e nós buscamos o quê? Nós buscamos um risco muito próximo, né? Ou seja, um risco muito próximo para que nós possamos comparar fundos da mesma classe de ativos, tá? Só que com um retorno mais interessante. Ou seja, o que a XP e o que a Profit elas buscam é fazer o seguinte, é se diferenciar pelo atendimento. E por isso que nós temos 78 gestores na grade. Por quê? Porque esse atendimento ele precisa ser muito ativo. Esse atendimento ele precisa ser muito assertivo. Porque não adianta nada você ter milhares de gestores aí, muitos gestores na grade, e você não fazer uma gestão ativa dos negócios do cliente, né? Não adianta absolutamente nada. Os assessores comerciais eles têm que ter um conhecimento muito latente, muito contundente do mercado segurador e principalmente do mercado financeiro, para que eles possam o quê? Manusear, entender todos esses fundos e oferecer, logicamente, o melhor aos senhores, né? Na verdade, o assessor de investimento, ele pensa 24 horas em investimento. Ele não pensa em crédito, ele não pensa em fluxo de caixa, ele não tem que pensar na questão, enfim, questões voltadas ao banco, por exemplo, aos bancos do dia a dia. Ele pensa em investimento. É um negócio que
deu e dá muito certo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde 95% dos investimentos estão voltados a assessores de investimento, né? Assessorias de investimento. Falando um pouco de portabilidade também, né? Como que funciona uma portabilidade? Vamos supor que vocês estejam com um plano de previdência no banco A, na seguradora B, não importa. Como que funciona? Vocês têm o livre-arbítrio, no momento que vocês acharem mais oportuno de sentar com um assessor de investimento e verificar, poxa, você tem algo melhor do que eu tenho nesse banco ou nessa seguradora? Lógico que ele vai analisar, lógico que ele vai verificar e vai oferecer uma carteira onde você consiga ter um risco-retorno mais interessante do que você tem, por exemplo, no banco X ou na seguradora Y. Tá? Essa é uma estratégia normal que nós já fazemos há muitos anos. Outra questão importantíssima também é analisar questões tributárias, questões sucessórias. Isso envolve uma série de questões que a gente vai falar posteriormente, tá? Outra questão voltada à portabilidade são portabilidades de fundos fechados. Muitas vezes, os senhores podem ter trabalhado 20 anos numa Petrobras, 30 anos numa TIM, ou seja, 40 anos numa empresa X, e nessa empresa você tinha lá um fundo fechado. E você conseguiu amealhar, durante muitos anos, valores em torno de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, 400 mil, enfim, não importa o valor. O mais importante é o seguinte, caso vocês queiram tirar esse dinheiro dessa entidade fechada e transferir para uma entidade aberta, é do livre-arbítrio dos senhores. Vocês podem executar essa operação a qualquer momento, lógico, depois de ter saído da empresa, porque é só assim que o dinheiro é liberado. Tá? Então, esse instituto da portabilidade, ele é muito usado no dia a dia por todas as pessoas e por todas as seguradoras, logicamente com um objetivo claro, que é maximizar o investimento, é maximizar o que vocês já têm de reserva. Tá? Alexandre. Oi, desculpa. Sem querer te interromper, mas já interrompendo. E a portabilidade, no seu ver, tá? Vou dar uma opinião e você pode me corrigir, fica à vontade. Lógico. Ela também acabou sendo uma pedra no sapato para os maus gestores, você concorda? Eu concordo plenamente. Por que eu concordo plenamente? Porque até 2010, mais ou menos, quem dominava literalmente esse mercado, 2010/2011, eram os grandes bancos, né? Sejamos claros, sejamos sinceros. Nós tínhamos lá o Bradesco, na época, em primeiro, aí você tinha o Itaú em segundo e o Banco do Brasil em terceiro. Tá? Era o inverso do que é hoje. E aí o que acontece? Naquela época, o que nós tínhamos no mercado era exclusivamente fundo de renda fixa com baixa volatilidade, dando aí 80, 75, 85, no máximo 85% do CDI. E hoje, né, nós podemos observar que a taxa Selic está em 3,75, e me corrija se eu estiver errado, com viés de baixa ainda, com viés de queda. Nós estamos muito próximos mesmo de taxa de juros zero real no Brasil. Né? Se eu acredito agora, deve estar em 0,75 a taxa real, a taxa de juro real no Brasil. Né? Então, é assim, hoje 91% do mercado segurador ainda está em renda fixa com baixíssima volatilidade. Ou seja, se vocês analisarem há um mês atrás, era até bom estar na renda fixa com baixa volatilidade. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais, porque a Bolsa já saiu de 60 e poucos mil pontos, 63, 64 mil pontos, e hoje bateu 80, né? Então, quer dizer, nós temos hoje que buscar o conhecimento. Hoje nós temos que buscar pessoas e entidades que foquem e pensem em investimento. Então, corroborando, respondendo à pergunta e corroborando com a opinião, sem sombra de dúvida, os maus gestores eles estão fadados a
a decadência. Eles estão fadados a as reservas. Eu não estou falando só de previdência, eu estou falando de tudo. Todo e qualquer tipo de investimento. O mau gestor, ele está fadado ao insucesso. Perfeito, obrigado. Pessoal, e quem tiver perguntas também, quiser mandar no próprio bate-papo do Zoom, se quiser nos mandar pelo Instagram da Profit, pelo WhatsApp do seu assessor, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai no decorrer aqui batendo esse papo com o Alexandre, beleza? Me perguntaram, pode fazer pergunta sim. Obrigado. Pode continuar, Alexandre. Ótimo, obrigado. Então, nós agora vamos falar um pouco de questões tributárias. Questões tributárias, na verdade, são duas questões extremamente importantes dentro desse tema. Tá? Então, a primeira questão importantíssima é: previdência privada não incide come cotas e nem vencimento. Então, ele não tendo aquele tributo que o governo, de 6 em 6 meses, ele, de forma compulsória, ele tira do seu investimento, né, que é o come cotas, ou o vencimento de um CDB de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, enfim, não tem nenhum tipo de tributo voltado a esses dois quesitos, ou seja, come cotas e vencimento. Ou seja, você consegue, no médio e longo prazo, ter uma rentabilidade mais atrativa, visto que você não tem esse tributo. Tá? Outra questão importantíssima também é que nós temos 2 tipos de tabela, ou seja, nós temos a tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva, ela funciona assim: se você fizer um resgate de previdência, você vai ser tributado em 15%, e aí, posteriormente, no ajuste do imposto de renda, até 12,5%, perfazendo 27,5% no total. Ou seja, é a tabela do imposto de renda do assalariado, tá? 27,5% no máximo. E você pode, sim, restituir esse valor. Lógico, se você tiver valor a restituir, né? Se você tiver, na verdade, uma base de gastos interessante, gastos que você pode lançar na base tributável do seu imposto de renda, tá? Isso é a tabela progressiva. Aí nós temos a tabela regressiva. Tabela regressiva. Tabela regressiva é a seguinte: de 2 em 2 anos cai 5%, começando com 35% de imposto de renda e podendo chegar então a 10 anos a 10% do imposto de renda. Vocês podem falar assim para mim: Alexandre, o que você acha melhor? A tabela progressiva ou a tabela regressiva? Depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que prefere a tabela progressiva, por quê? Porque ela, ao fazer o resgate, no momento do resgate, ela vai ter uma quantidade de despesas suficientes para conseguir, vamos dizer assim, reaver parte do imposto pago. É o único motivo para escolher a tabela progressiva. Tá? E também você pode escolher a tabela regressiva. A tabela regressiva, ela é definitiva, ou seja, tributou, acabou. Se você for tributado em 15%, é 15%, 20% é 20%. Então, ou seja, de 0 a 2 anos, com o dinheiro aplicado, e você precisar do resgate, você vai ser tributado em 35%. É muito alto. Só que no decorrer dos anos, os anos vão passando, e quando você completa 10 anos, você chega a 10%, que é muito melhor do que os 27,5% da tabela progressiva. Vocês podem perguntar também assim para mim: Alexandre, no planejamento sucessório, é melhor a tabela regressiva ou a tabela progressiva? Exclusivamente para o planejamento sucessório, o ideal é a tabela regressiva. Por quê? Porque existe uma lei, que é a Lei 11.195, de 2006, no artigo 95, tá? Depois eu passo todas essas leis aí para o pessoal da Profit, tá? Então é a Lei 11.196 de 2005, no artigo 95, inciso 2º. O que fala essa lei? Ela fala o seguinte, que se o participante vem a falecer entre o primeiro dia da feitura do plano até o 6º ano,
a tributação não é 35, não é 30, já cai para 25 direto. Ou seja, se você fizer um plano de previdência e porventura vier a falecer, o que acontece? Os beneficiários receberão esse valor com uma tributação máxima de 25%, que já é melhor do que os 27,5% da tabela progressiva. Por isso que, se nós falarmos em planejamento sucessório em previdência privada, o melhor é a tabela regressiva, independente de prazo. Tá? Isso é muito importante. Volto a frisar, lei número 11.196 de 2005, artigo 95, inciso 2º. Tá? Isso é importante. E falar um pouco também, logicamente, no próximo slide, no imposto de transmissão causa mortes e doação, que é o mais conhecido como ITCMD. Posso te interromper? Um segundo. Chegou mais uma pergunta. Se você fica tranquilo para adentrar o próximo tema. Alexandre, a pergunta é a seguinte, tá? Previdência voltou a ser um assunto falado principalmente depois que aconteceu a reforma, né? Ficou evidente aí no mercado, mas você acredita, ou a Icatu acredita, que dado tudo isso que aconteceu com Previdência, por estar assim, em evidência no mercado de novo, né? E assim, de uma forma positiva, porque a gente já viveu um período em que lá atrás foi vendido errado, para as pessoas erradas, de forma totalmente equivocada, e que você acredita que hoje isso mudou e as pessoas estão começando já a pensar em parte do seu patrimônio, a alocar em Previdência, porque ela se sente confortável, ela já está entendendo que isso faz sentido? Vocês têm esse sentimento já? Já temos por quê? Porque nos últimos 2 anos nós tivemos um aumento da contribuição mensal de previdência. Não estou falando daquelas grandes reservas, daquelas grandes fortunas em previdência privada. Estou falando da contribuição mensal do dia a dia. Nós tivemos um crescimento de 73%. Então, 73% de crescimento nos últimos 2 anos no que se refere à previdência privada de contribuição mensal. E um dado muito importante também, que eu ia falar no slide, daqui uns 3 slides, mas eu já adianto também, porque é pertinente, 76, né, foi feita uma pesquisa, tá? Foi feita uma pesquisa, isso em 2018. Se nós tivéssemos a legislação que agora é vigente, voltada à Previdência Social, em 2018, 76% das pessoas que se aposentaram em 2018 não teriam se aposentado. 76%. Então, isso é um número alarmante, né? Um número que preocupa e preocupa muito. Por quê? Porque, logicamente, agora a gente não se aposenta mais por tempo de contribuição, né? Agora você tem que ter ou 65 anos para homens ou 62 anos para mulheres. No caso de homens, 20 anos trabalhado. No caso de mulheres, 15 anos trabalhado. Lógico que tem algumas aposentadorias especiais, lógico, né? Com militares, professores, né? Muito justo, lógico. Mas temos essa questão a ser seguida. Então, 76% em 2018 não teriam se aposentado. Nós entendemos que a previdência privada ela se torna um mecanismo muito importante para a sustentabilidade da economia nos próximos anos e décadas. Isso é uma visão da Icatu Seguros, com certeza. Obrigado, Rose, pela pergunta. E também uma pergunta pertinente ao assunto anterior, até você entrar no próximo, é o seguinte. A pergunta do Roberto, ele quer saber se, quando ele faz a portabilidade no regime regressivo, se começa a contar tudo de novo ou se ele traz todo o tempo que ele já estava carregando na previdência anterior. Excelente pergunta, Roberto, excelente pergunta. Você traz tudo que você acumulou na outra entidade, por exemplo, é dado uma continuidade, tá? Não é um novo prazo, não, tá? É uma continuidade. E uma questão muito importante que eu até esqueci de falar é a seguinte: se você hoje está na tabela progressiva do imposto de renda
e você quer mudar para a tabela regressiva, você pode mudar, tá? A lei permite, a lei 11.053 de 2004, no artigo 1º, parágrafo 7º, fala o seguinte, que você pode mudar da tabela progressiva para a tabela regressiva, só que não vai contar o prazo que você estava na tabela progressiva, né? Então, quer dizer, você muda e começa a contar a partir de hoje, por exemplo, tá? Mas é possível mudar. Muito diferente de quem já está na tabela regressiva e muda de seguradora ou muda de fundo. Quem já está na tabela regressiva e muda ou de seguradora ou de fundo, é dada uma continuidade no prazo. Excelente. Pessoal, e se alguém tiver mais dúvidas, pode perguntar. Durante os slides a gente vai batendo esse papo, tá bom? Fica à vontade, Alexandre. Desculpa a interrupção, hein? Não, que é isso? Eu adoro as perguntas, por favor. Então, falando de planejamento sucessório. Nós temos um imposto no Brasil, um tributo no Brasil, que é o ITCMD. Esse tributo, ele é estadual. Então, vamos falar, né, vamos focar no estado de São Paulo. O ITCMD no estado de São Paulo, ele é de 4%. Tá? Eu não vou entrar aqui na questão de o quanto que um advogado cobra para fazer um inventário. Não vou, porque aí é uma questão particular, né? Primeiro que é uma questão do advogado, né? Obviamente tem a tabela do OAB, tudo, mas é uma questão do advogado com a família. Agora, o que eu posso falar aqui são tributos. Tributos, 4% de ITCMD. A partir do momento que você abre um inventário, você tem um prazo, que se eu não estou enganado é de 30 ou de 60 dias, para pagar o ITCMD e as custas de cartório, enfim, né? O ITCMD mais custas de cartório dá mais ou menos uns 6%, tá? Mais ou menos uns 6% do total do patrimônio, incluindo imobilizado, mobilizado, dinheiro, tudo que tem lá no patrimônio, tá? 6%, por volta de 6%, tá? E o que acontece? É muito importante. Na previdência privada, existem duas leis que elas falam o seguinte. Primeiro é o artigo 794 do Código Civil. O que fala esse artigo 794? Ele fala o seguinte: no seguro de vida, previdência ou acidentes pessoais, o capital estipulado no caso de morte não está sujeito a dívidas do segurado e nem tampouco à herança, para todos os efeitos do direito. Eu vou repetir. Artigo 794 do Código Civil. No seguro de vida, de acidente pessoal ou previdência, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado e nem tampouco à herança, para todos os efeitos do direito. Esse artigo, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que previdência privada, seguro de vida ou de acidentes pessoais não entra em inventário, não cabe colocar na herança, não há, na verdade, a partilha. Você não precisa colocar em inventário esses seguros e a previdência, tá? Então, primeiro, importante. Segunda questão também muito importante. Existe uma lei estadual, tá? Que é a Lei 10.992 de 2001. No artigo 6º, ele fala sobre isenções de ITCMD. É claríssimo, tá lá. 10.992 de 2001. No artigo 6º, ele fala sobre isenções de ITCMD. Aí tem um monte de coisa lá. Tem, por exemplo, você pode doar até 2.500 UFESPs sem recolher imposto de renda. Aliás, sem recolher ITCMD. 2.500 UFESPs hoje dá mais ou menos uns 80 mil reais, tá? Mais ou menos uns 80 mil reais por ano, tá? Então você pode doar, não há problema nenhum. Você doa para o seu filho, você doa para o seu marido, para sua esposa, para sua tia, para um colega, para um amigo, enfim. Você doa para quem você quiser 2.500 UFESPs. E no caso dessa lei que eu acabei de falar, ela também fala que previdência privada não incide ITCMD. Ou seja, essas duas leis juntas, o que elas falam? Que previdência privada não entra em inventário e que não há a tributação de ITCMD para quem faz previdência privada. Vocês podem me perguntar assim, Alexandre, fiz um plano de previdência,
ou alguém fez um plano de previdência e depois de 10 dias essa pessoa veio a falecer. O juiz ou o governo ou quem quer que seja não pode entender que houve, vamos dizer assim, uma certa má-fé, porque a pessoa já estava no leito, já estava acamada. Não pode entender? Não, não é possível fazer essa análise porque nós não sabemos exatamente também quando nós vamos falecer, né? Então, não é possível fazer essa análise e nós temos inúmeros julgados nesse sentido já, tá? Então, é importante salientar que, hoje, o melhor mecanismo para fazer um planejamento sucessório, poxa, não sei se é o melhor, mas no Brasil, o que, vamos dizer assim, o mais atrativo, o que você consegue uma liquidez mais rápida, mais interessante, hoje é a previdência privada, no caso VGBL, tá? Existe uma grande diferença entre o PGBL e o VGBL. O PGBL ele serve para uma única questão, para deduzir os 12% da renda bruta anual. Então, quem tem renda bruta tributável, né? Quem tem renda bruta tributável, é assalariado ou recebe aluguéis, você pode sim fazer um plano de previdência de PGBL até o limite de 12% do que você recebeu. Mais do que isso, você está perdendo dinheiro, porque você só pode deduzir até 12% da renda bruta anual. E, logicamente, não vai entrar em inventário, você pode colocar na tabela regressiva ou progressiva. Então, isso é muito usado para empresas, tá? As empresas conseguem uma dedutibilidade de 20%. E a pessoa física consegue até 12%, tá? Então, as empresas, como uma forma de reter talentos, de reter funcionários, eles contratam PGBLs empresariais e deduzem 20% do lucro real, tá? No caso do VGBL, que é o mais comum, vamos dizer assim, 90% do mercado segurador brasileiro, hoje, ele é de VGBL, tá? De V de vaca, né? VGBL. O que acontece? É um investimento financeiro, como outro qualquer, só que ele tem uma roupagem de previdência privada. Ou seja, não entra em inventário, a tributação pode ser progressiva ou regressiva, os fundos são extremamente similares com os fundos que vocês compram na XP, por exemplo, né? Só que tem uma roupagem de previdência privada. Muitas pessoas hoje optam por fazer uma diversificação em ativos em previdência e não mais em fundos de investimento, né? Porque você tem uma maleabilidade muito similar à de fundos de investimento, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês de planejamento sucessório e ITCMD. Se tiver alguma pergunta, estou à inteira disposição. Eu vou para o próximo slide. O próximo slide, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que esse slide é sobre a poupança das famílias. Então, no mundo, quem que é o maior poupador no mundo? É o indiano. Em segundo, o chinês. E é interessante, porque tanto na Índia como na China, a previdência social é algo muito nebuloso. Na Índia e na China é dividido por províncias, então cada região recebe um valor. E na Índia a aposentadoria é algo assim, nossa senhora, é irrisório, é um negócio muito assim ruim, vamos dizer, né? Vamos dizer ruim. E na China, se você pega as grandes cidades, por exemplo, até que enfim, é razoável, né? Porque é dividido em províncias, né? Agora, se você vai nas províncias menores, também tem uma legislação que é totalmente diferente, por exemplo, se nós formos analisar uma outra província maior, Xangai, por exemplo, né? Entendeu? Então é interessante essa questão, essa analogia que é feita com a aposentadoria social. E no Brasil, 68% dos lares não se preocupam em guardar parte dos rendimentos. Isso é muito preocupante, mas muito preocupante mesmo.
nós até acreditamos que isso vai diminuir, tá? Vai diminuir em virtude principalmente da questão da previdência social, daquela pergunta anterior. Mas 68% dos lares não se preocupar em guardar parte dos rendimentos é muito preocupante, com certeza. E é só olhar a realidade do mercado segurador, né? Eu passei para o próximo slide. Observem que a penetração de seguro de vida no Brasil é de 5%. Ou seja, 5% do total da população brasileira tem seguro de vida. Só 5%. Desse número aqui, eu tirei aqueles prestamistas, ou seja, você faz um crédito imobiliário, você compra lá um apartamento, uma casa, você faz um crédito imobiliário, aí tem um seguro embutido. Eu tirei esse seguro porque, na verdade, não é um seguro que você pede, né? É um seguro que já está lá já, né? Então, eu tirei esse seguro prestamista. Só 5% da população. Previdência privada, nós temos 8% da população brasileira que tem previdência privada. E vou falar mais para os senhores. Na verdade, esses 8% eu estou contabilizando tanto a previdência empresarial como a previdência individual. Se eu fosse analisar só a individual, são 3%. 3% da população brasileira buscou fazer algum tipo de previdência para se precaver para o futuro. Agora, o seguro de automóvel não. 63% da frota das pessoas fazem seguro de automóvel, né? Esse é até um dado fornecido pela Porto Seguro, que é uma empresa renomada nesse quesito, né? E todos nós vamos envelhecer, isso é uma certeza. Envelhecer ou morrer. Adoecer precocemente, aí já é a gama da população. Mas envelhecer e morrer, todos nós, né? Então é interessante essa questão, né? Porque você, pensando bem, deveria ter ou um plano de previdência ou um seguro de vida, ou os dois, né? Ou os dois, né? Pensando muito na família e pensando logicamente em você, né? O seguro de vida hoje, você não pensa só na sua família, você pensa em você. Você pensa na sua vida, porque existem seguros voltados à invalidez que são importantíssimos também, né? Nós temos hoje 3,3 milhões de pessoas no Brasil inválidas. E olha que eu estou falando só aquelas que deram entrada junto ao governo para receber algum tipo de benefício. Eu acredito, então, que nós temos até mais pessoas inválidas no Brasil do que esses 3,3 milhões de pessoas, né? E aqui eu parto para o último slide. O último slide é um negócio que é bem lúdico, né? Que o que nós estamos fazendo, que é renda menos consumo igual a poupança, ou seja, nós temos a nossa renda, nós consumimos e se sobrar alguma coisa, a gente coloca na poupança. Então esse é um pensamento e é por isso que a gente está aí com 68% da população brasileira que não pensa em poupar. Agora, qual que seria o correto? O que nós precisamos literalmente fazer? Nós precisamos fazer isso, ou seja, nós temos a nossa renda, a gente tem que pensar em poupar algo, ou em previdência, ou, enfim, em fundo de investimento, ou aonde for que as pessoas achem mais interessante, né? Mas precisamos pensar dessa forma, renda menos poupança igual a consumo, ou seja, sobrou, né? Óbvio que tem que sobrar, óbvio, né? Aí sim a gente consome. Eu finalizo a apresentação por aqui. Acredito que nós abordamos o que há de primordial, vamos dizer assim, que é o mercado segurador brasileiro. Entender que nós podemos buscar algo que seja mais interessante, visto que na Icatu, na Profit, na XP, nós temos mais de 70 gestores no mercado, né? Mais de 70 gestores do mercado, então conseguimos fazer algo muito bem arquitetado para os senhores. Questões tributárias, questões sucessórias, portabilidade. Eu acredito que a gente falou muita coisa hoje do mercado segurador brasileiro voltado à previdência e eu abro para perguntas, caso seja necessário, e eu agradeço muito o tempo de vocês. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, Alexandre, em nome da Profit, de todo o time aí, com os clientes que participaram. Obrigado mesmo pela Icatu, pela parceria. Pô, sensacional a aula. Pena que nosso tempo está acabando, nós temos aí menos de 4 minutos para finalizar.
Gostaria de agradecer a todos os participantes, né, que nos prestigiaram aí com a presença. Espero que vocês tenham gostado, né? É um novo modelo, né? Esse modelo de quarentena a gente está se adaptando aí, mas não está deixando de estar próximos aos clientes e levando informação de qualidade, informação de gente que entende, né? Porque no mercado de alta aparece muita gente aí dizendo que entende, mas nesses momentos é que a gente separa aí os grandes profissionais de mercado. Então, eu queria agradecer novamente, obrigado pela atenção, obrigado pela participação, obrigado aos clientes que nos acompanharam aí. Esse Profit Convida, ele continuará semana que vem, a gente vai com certeza estender o convite logo menos, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite, obrigado, Alexandre, valeu, pessoal. Qualquer coisa, mandem perguntas que depois a gente manda lá para o Alexandre quem tiver, tá bom? Valeu, Tá um ótimo. abraço. Obrigado. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite.